Bom dia, nono ano. A matéria que a gente vai começar hoje é uma matéria muito importante. Não que as outras não sejam, todas são. Mas sempre tem aquelas matérias que são o foco do ano em que a gente está estudando. Então, o foco do nono ano é equações do segundo grau. A partir daqui, tudo que a gente for estudar vai recair em equações do segundo grau. Tudo. Até a parte de geometria. Então, a gente vai ver equações de segundo grau, a gente vai ver equações de biquadradas, equações de segundo grau irracionais e outras variações e aplicações de equações do segundo grau. Então, como a gente não está presencial, eu vou tentar fazer conteúdos curtos para vocês conseguirem pegar bem essa matéria. E eu peço que qualquer dúvida que vocês olhem no livro, que eu tenha deixado passar batido no vídeo, na hora de explicar aqui, me perguntem, tá? Se um me mandar uma dúvida, de repente eu vejo que é uma dúvida que possa ter para outros alunos, eu vou fazer um vídeo específico daquela dúvida, porque essa aqui é a principal matéria daqui para frente, porque tudo que a gente estudar daqui para frente no livro de vocês vai recair em equações do segundo grau, ok? Equações do segundo grau, primeiro, vamos lá, parte a parte. Chama-se equação do segundo grau, na incógnita x. O que é incógnita? Incógnita é o termo desconhecido. Lembra lá da equação do primeiro grau? Que a gente sempre tinha que achar um valor de alguma incógnita, e geralmente era o x? Então, incógnita x é o valor, é o termo desconhecido, é o termo que a gente tem que descobrir. Ok? Chama-se equação do segundo grau, na incógnita x, toda equação que pode ser colocada nessa forma. Mas, professora, aí eu tenho também a letra A, a letra B e a letra C, que são termos que são letras. Pois bem, aqui é só uma forma geral de se escrever uma equação de segundo grau. Sempre que a gente vê uma equação de segundo grau para resolver, a gente vai ver um número no lugar do A, um número no lugar do B e algum número no lugar do C. Eles não vão vir como A, B e C. O termo desconhecido vai ser sempre o X, tá? Essa vai ser sempre a nossa parte literal da equação. O A, B e o C serão números, tá? Então, isso aqui é só uma forma geral. E por que é equação? Equação é porque é uma igualdade. Então, de um lado, eu vou ter os termos A, B e C, e do outro lado, eu sempre terei o zero. Em alguns exercícios, vocês vão ver que esse zero não vai aparecer. Vai aparecer termos dos dois lados. Então, a gente vai ter que fazer com que esse zero apareça. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, aqui onde A, B e C são números reais e muito importante, A é diferente de zero. Por que o A é diferente de zero? Porque se o A for zero, vai ficar assim, 0 vezes x ao quadrado, se o A for zero. 0 vezes x ao quadrado, 0 vezes qualquer número é zero. Vai sobrar só quem? Vai sobrar só o bx e o c, igual a zero. Só que esse camarada aqui, olha aqui, ele tem o grau 1. O expoente do x é 1. Então, isso aqui é a nossa equaçãozinha do primeiro grau que a gente está acostumado a ver desde o 7º ano. Então, por que é do segundo grau? Porque eu tenho o expoente 2. Quando a gente fala de polinômios, a gente lembra lá de graus de polinômios, a gente sempre vai pegar o maior grau de um termo para falar que é o grau do polinômio. Então, isso aqui nada mais é que um polinômio de grau 2. Então, como eu já tinha falado antes, essa letra A, ela é quem representa o coeficiente x. A letra B representa o coeficiente de x. Perdão, aqui o A representa o coeficiente de x ao quadrado, o B representa o coeficiente de x e o C representa o termo independente. Como que é isso na prática? Vamos lá na prática.
O A. Quem é o A nessa equação? A é o camarada que acompanha o x ao quadrado, nesse caso é 1. Quem é B? B é quem acompanha o x, nesse caso, ó, quem está acompanhando o x é o menos 5. E quem é C? C é aquele cara sozinho, que não tem ninguém acompanhando, é o 6, ok? Aqui, quem é o A? A é quem acompanha o x ao quadrado, ó. Então A é o menos 9. Quem é o B? B é quem acompanha o x. Ó, o B tá aqui, o 3. 3x. E o C? O C nós não temos, então a gente vai falar que C é 0. Aqui nessa letra C, quem é o termo A? O A é aquele que está acompanhando o x ao quadrado, é o 7. O B é quem acompanha o x. Aqui não tem ninguém acompanhando o x, então é 0. E o C é o termo independente, menos 4. Na letra D, o A é o camarada que está com x ao quadrado, é o 8. O B é o camarada que está lá juntinho do x, mas aqui a gente não tem, então é 0. E o C é aquele camarada ó, independente, sozinho, também não tem, é 0. Então, se você parar para analisar, em todos esses exemplos, eu sempre tive o A. Mas em nem todos eu tive o B e o C. Aqui faltou o C, aqui faltou o B, aqui faltou os dois, mas o A sempre está ali presente, porque o A tem que ser diferente de 0. Então, ainda me baseando naqueles exemplos que nós vimos, nós temos as equações que são completas e nós temos as equações que são incompletas. As completas possuem o A, o B e o C. As incompletas, elas faltam algum. Então, vai ser sempre nesse tipo. Ou apenas o ax ao quadrado igual a 0. Ok? Então, essas são as completas e essas aqui são as incompletas. Por que eu estou falando de reduzida? Porque aqui eu só tenho um x ao quadrado, um termo para o x ao quadrado. Eu só tenho um termo para o x e eu só tenho um para o c. Se houvesse termos semelhantes, eu já teria juntado. Por exemplo, se eu tenho aqui 7x ao quadrado, mais 3x, mais 5, mais 4x igual a 0. Isso aqui não está na forma reduzida, porque ó, eu tenho esse 3x ao quadrado e esse 4x. Eu tenho que juntar eles dois. 3x mais 4x, 7x. Então, ficaria 7x ao quadrado mais 7x mais 5. Aí sim eu estou na forma reduzida, ok? E para finalizar o que eu tenho para falar hoje, o que são as raízes de uma equação do segundo grau? Raízes é a mesma coisa, é o sinônimo de solução. Então, uma equação vem de igualdade. Então, o que me diz de um lado tem a conclusão no outro. Então, a minha conclusão é o quê? Que se eu achar um valor para esse x, se eu substituir, o resultado desse lado tem que ser quanto? 0. A mesma coisa aqui. Se eu achar um valor para esse x, significa o quê? Que a equação, depois de substituída, depois que eu resolver a expressão numérica que vai aparecer, o resultado tem que ser o quê? 0. E aqui é a mesma coisa. O que eu achar para x, o que eu determinar para x, o resultado tem que ser 0. Então, o livro de vocês já está dando esse valor. Aqui, olha, no primeiro exemplo, então na página 87, ele fala que x igual a 2 é a raiz ou a solução, porque são sinônimos dessa equação. Vamos ver se é verdade? No lugar do x, a gente vai colocar 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Isso aqui, ó, tem que dar 0. 2 ao quadrado é 4. Menos 5 vezes 2 é 10. E repito, 6. 4 menos 10, menos 6. Menos 6 mais 6, ó. Desse lado aqui, deu 0. Do outro lado, tá 0. Isso aqui é uma igualdade verdadeira?
é uma igualdade verdadeira. Então, a solução, uma das soluções, porque em equação do segundo grau, mais para frente, a gente vai ver que tem duas soluções, uma das soluções é 2. No exemplo B, ele fala que x igual a 3 é a solução dessa equação. Vamos ver se é verdade? No lugar do x, eu vou colocar 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Aqui eu comecei a fazer de cores separadas e acabei misturando tudo, desculpa. Menos 5 vezes 3 mais 6 igual a 0. Então, ó, no lugar desse x, eu coloquei 3. Ó, coloquei 3, o resto eu mantive. 3 ao quadrado, 9. 5 vezes 3, 15. Mais 6 igual a 0. Tá? Esse igual a 0, só tô repetindo. 9 menos 15 é menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. 0 é igual a 0? 0 é igual a 0. Então, beleza, é um resultado válido. Agora, na letra C, eu vou aqui colocar um valor, vou colocar 1. X igual a 1. Só para mostrar para vocês quando que não é verdadeiro. Vai ficar 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6 igual a 0. 1 ao quadrado é 1. 5 vezes 1, 5. Mais 6. Né? Então, ó, no lugar do x, eu coloquei 1, ó. 1 e 1. 1 menos 5, menos 4. Repetiu mais 6. Menos 4 mais 6, mais 2. Mais 2 é igual a 0? Não é igual a 0, ó. Não é. Então, ó, falhou. Então, x igual a 1 não é a solução dessa equação, ok? Então, para a gente ver se algum número é a solução da equação, é substituindo e testando. É claro que a gente não vai fazer isso sempre, porque é impossível. Se eu pegar aqui, ó, a letra C, que eu não sei a resposta, não sei qual é a solução. Vou botar aqui x igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4. Pegar os números negativos, pegar os números decimais. Infinito. Infinitas contas. Até eu achar o resultado, eu posso fazer infinitas contas. Então, mais pra frente, a gente vai ver como que a gente faz a solução dessa equação. Como que a gente descobre o valor de x. Na letra A e na letra B, o livro deu no exemplo qual era o valor de x. Ele falou, o valor de x é esse, testa aí. O valor de x é esse, testa. Mas não é o que vai acontecer daqui para frente. A gente vai ter que descobrir qual é o valor de x. Então, como eu falei para vocês, a gente vai passo a passo, um passo de cada vez, para não embolar a mente de vocês. Então, vamos fazer de tudo para entender bem essa equação do segundo grau, ok? Se ficou alguma parte embolada, confusa, que vocês queiram que eu explique novamente, vocês dão um toque, fala, professora, eu fiquei com dificuldade de entender isso, que eu vou procurar explicar de outra forma para clarear a mente de vocês, tá bom? Bons estudos para vocês. E qualquer coisa, mesmo longe, eu tô perto, tá? Abraço.